Era o cruzeirense, hoje o bravo estanciano, canarinho do Piauitinga, orgulho dos nossos conterrâneos. No gramado amarelo encanta, o verde o pendão da esperança, são cores da nossa bandeira. Tu és equipe altaneira brasileira, salve Estância do brilhante futebol, de histórias e de eternas alegrias. Estanciano amado e exaltado, é campeão, vibra a torcida em harmonia. Vai buscar mais um título campeão, com coragem e raça vamos sim. Estanciano Esporte Clube de Sergipe, o mais querido da cidade Jardim. Meu caro professor Biel, boa tarde, é sempre uma alegria, uma satisfação poder conversar com o senhor, tudo bem? Boa tarde, Dominguinhos, boa tarde, Letícia, seu jovem filho, Santino Machado, nosso querido professor Zeno. Nosso mestre Zeno Santos, né? Exatamente, colega radialista também. Tá com a camisa parecida com o Fluminense, assim, né? Grenal, né? Mas ele é santista, viu? É santista. Santista da Gema, da velha guarda, da época de Pelé e Companhia Limitada. Clodoaldo. Exatamente, então Porque aquele era um timaço, né? Aquele é um dos maiores times, né, professor? Inclusive foi quando eu comecei também a ser um fã do Santos, né? Na época de Pelé, de Clodoaldo. Clodoaldo é sergipano, né? Clodoaldo é sergipano. Sergipano de Itabaiana, né? Aquele era um timaço, né? E fez realmente, cresceu muito a torcida do Santos, né? Porque é um grande time, uma grande equipe, né? Atrai, né? A atenção, o olhar dos jovens, as vitórias, as conquistas. Sim, exatamente. E naquela época a juventude, né? Não existia esse recurso hoje, né, Domingo? Da internet, era praticamente rádio. Professor, eu conversei com o Amaral, o professor Amaral, que é de Arauá, ele lançou um livro sobre a história do futebol amador em Arauá, né? E ele falando sobre a questão das redes sociais, o quanto isso tem retirado o jovem da prática, inclusive do futebol, nas comunidades, nos povoados, nas cidades pequenas, né? Exatamente. Você tem um benefício, mas também tem os malefícios que são grandes, né? Tem muita coisa que não ajuda, né? Sobretudo na integração, né, no dia a dia entre as pessoas, porque alguém chega e diz: eu tenho 5.000 amigos pelas redes sociais ou pelo Facebook. Você vai olhar na realidade, né? Um amigo, para você encher uma mão, é uma luta grande, né? Para você encher uma mão de amigos, é uma luta grande. Imagine 5.000 amigos. Exatamente. Professor, mas Estância tem uma história e uma tradição do futebol sergipano, né? E o senhor é um dos personagens que atravessa esse período, né? Como auxiliar técnico, como preparador físico, como treinador, como cronista. E eu queria falar um pouquinho com o senhor. É possível a cidade que tem a tradição que Estância tem retomar, né, o seu lugar ao sol no futebol? O futebol sergipano mudou muito. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, Domingos, para dar início nesse bate-papo, né, esportivo, sobre as histórias do nosso futebol, do futebol estanciano. Para você ter uma ideia, Domingos, eu estou na cidade de Estância trabalhando efetivamente. Zeno deve lembrar, desde agosto de 1982. Então eu cheguei aqui em um momento que nós tínhamos o estanciano em evolução, na década de 80, 1980 precisamente. Sim. Quando o estanciano montou um bom time, com Moscou, Carlinhos, Tonho Cego, Valmir, Jorge Luiz, Luiz Carlos de Caruaru,
Neguinho, Humberto, Nilson Braz, que era o zagueirão do ex-Confiança, ex-Vasco de Aracaju. E nesse período a equipe do Estanciano... O Vasco de Aracaju ainda existe? Encerrou as atividades. Encerrou as atividades, sim. Né? Encerrou as atividades. É um fenômeno, professor, depois a gente volta para o senhor falar da equipe, é um fenômeno porque tem uma série de clubes pelo Brasil afora que encerraram as atividades. O Vasco de Aracaju, aqui, por exemplo, o Santa Cruz. Santa Cruz. Então, inclusive, como já dizia o nosso saudoso Etelier, não é um assunto uma coisa puxa outra, um assunto puxa outro. Né? Então, justamente assim, ó, o que nós tivemos aqui, um fenômeno na cidade de Estância. O Santa Cruz, você tem uma ideia, ele foi fundado em 1930. Né? E na década de 50, metade da década de 50, a hegemonia do futebol era a cidade de Estância. Isso no estado? No estado. Pentacampeão do estado. Né? Santa Cruz é o primeiro campeão sergipano. Profissional. E Era amadorismo na época. Naquela campanha brilhante, ele conquistou seguidos 5 títulos. 56, sendo que o último já era profissional. Né? Era profissional. Isso. Era amador, e o último que ele conquistou desses... Foi campeão. Era um amador assim que hoje seria o nosso profissionalismo, né? Que ainda realmente não se profissionalizou o futebol sergipano. Nós vamos logo nós vamos entrar também nessa questão aí. Então, veja bem, de 1956, 1957 a 58, 59, 60 veio a federação, se profissionalizou e o Santa Cruz foi o primeiro campeão sergipano. Em 56 o Estanciano nasceu, né? Então você tem a rivalidade do futebol estanciano já começa a partir do final da década de 60. Os grandes clássicos que nós tínhamos aqui, acho que se não for um dos maiores depois de Sergipe e Confiança, eu que vivenciei o Aracaju e vivenciei vários clássicos lá em Aracaju, aqui em Estância também não ficava por menos. Olha, o Marquinhos diz aqui: boa tarde, Dominguinhos, mande meu abraço ao amigo e professor Biel. Marquinhos Assessor, grande amigo aí, grande goleiro. Inclusive estava... Marquinhos fez parte também, colaborou muito, né, com o nosso futebol, um cara que acompanhava sempre e um torcedor apaixonado, as atividades, né, esportivas daqui da cidade de Estância. Então teve que ter o início do futebol estanciano, foi um início bom. Santa Cruz é quase centenário, né? Se não tivessem acabado. 95 anos, né? 95 anos, né? Caminhando aí pro centenário. E o estanciano, 56. 69 o estanciano vai fazer. 69, né? Vai fazer 69. Que é de 56. Que é de 56. Ô professor, o primeiro clássico entre Estanciano e Santa Cruz, o senhor tem aí informação quando é que se deu? E como é que se construiu essa rivalidade? Na realidade, eu não tenho, no momento eu não tenho aqui na memória, mas essa rivalidade se constitui principalmente pelo que nós tivemos quando nós chegamos aqui na década de 80, início da década de 80, pelo que se comentava no dia de clássicos aqui na cidade de Estância, né, que o pessoal do bairro do Santa Cruz, dia de clássico não podia subir para o chamado comércio. Sim. Né, e nem do centro podia passar no bairro Santa Cruz, justamente por causa da rivalidade, para evitar tipo de confrontos. Confronto, vias de fato, etc. Então, essa rivalidade começa justamente nessa década que o estanciano foi criado e foi crescendo, o futebol estanciano foi crescendo. É claro que com o advento da chegada da Federação Profissional, Federação de Futebol Profissional, outras equipes foram alcançando um sucesso maior. Exemplo lá em Aracaju, próprio Sergipe, Confiança é de 1936. O Itabaiana, já é mais antigo. Itabaiana é uma equipe também antiga, que foi conquistando... O Itabaiana é mais velho do que o Confiança. O Itabaiana é mais velho do que o Confiança. Né? E o Sergipe? E o Sergipe é uma semana mais novo do que o Cotinguiba, que é o clube mais velho do estado, que é o Cotinguiba. Que ainda está registrado, disputa a segunda divisão, tem divisões de base. E ainda mantém aquela sensacional sede náutica ali, né, na General Mainá, né? Não, na Augusto Mainá. Augusto Mainá, aliás. General Augusto Mainá, né? Augusto Mainá. O professor Biel, e o Cotinguiba sempre foi um clube também que, do ponto de vista político, sempre teve uma posição muito próxima do campo popular e defesa da democracia, né?
uma série de figuras, a exemplo de Wellington Mangueira, né, que hoje é um ícone em termos de direção de clube. E um apaixonado pelo clube. Então o Cotinguiba é de quando, o senhor lembra? O Sergipe é mais novo uma semana. O Sergipe é mais novo uma semana. Na primeira semana houve uma dissidência, se não me engano, em 1910. Então o Sergipe é centenário, né? Sergipe é centenário. O Confiança está caminhando aí. Sergipe é centenário. O Sergipe Confiança naquela perspectiva do comércio e da fábrica, né? Como instância, né? Comércio e a fábrica. Interessante, né? Domingo. Você falou sobre a questão mais social do Cotinguiba. Nós citamos também como questão social a formação da equipe do Confiança. Sim. Que ela foi basicamente construída pelos trabalhadores. Pelos operários, né? Tanto é que Confiança de 1º de maio. 1º de maio, de 1936. 36. As fábricas Confiança, a figura, o presidente do Confiança, o primeiro presidente do Confiança era o industrial. Sabino Ribeiro. O Sabino Ribeiro, né? A referência. Né? Uma história semelhante à questão do Santa Cruz aqui. Sim. Né? E o aniversário também é 1º de maio. 1º de maio. Não é diferente em outras cidades, porque tem outras cidades por aí afora também que os times surgiram exatamente como times de trabalhadores, de operário e, por outro lado, times do comércio, né? Fábrica Santa Cruz, Fábrica Confiança, né? O Estanciano aqui do comércio, Sergipe exatamente. Lá, o time do comércio, né? Exatamente. Sergipe era um time encurtando mais, Sergipe era um time basicamente de elite, dali da Avenida Rio do Prado. Saiu ali do Cotinguiba, atravessou a pracinha do minigolf, uma sede belíssima no Sergipe, que foi vendida há muitos anos. E aí praticamente era o time da elite. Hoje é o contrário. O time do povo é o Confiança. Aliás, o time do povo que saiu do povo tem uma torcida um pouco mais elitizada do que... é verdade. Do que a equipe do Sergipe. O Sergipe foi para o Siqueira Campos, se tornou um clube mais popular ali, abrangendo lá aquela região ali da zona norte, zona oeste da capital sergipana. O professor, tem algumas informações que diz que o Confiança, por conta das últimas conquistas e tudo, tem hoje uma torcida que é praticamente pau a pau com a torcida do Sergipe. Há alguns que dizem que a torcida do Confiança hoje, inclusive, é um pouco maior do que a torcida do Sergipe. Como é que o senhor vê essa... Por esses anos todos acompanhando o futebol, nós acreditamos que em virtude de muitas conquistas da equipe do Confiança, principalmente em competições a nível nacional, a equipe do Confiança leva uma certa superioridade. Hoje em torcida. Em torcida, porque é uma torcida jovem. E é um fenômeno isso, né? Porque, por exemplo, não é uma coisa simples um clube que é maior em torcida perder, né, essa condição para um clube que está chegando, que está conquistando e etc. E Sergipe, me parece que isso... O senhor concorda com essa tese? Eu concordo porque os jovens vivem daquele momento, né? Sim. Então, se você vê, os jovens veem aquela onda, aquela inflamação toda por uma equipe, eles já começam a procurar camisa, já começam a procurar material. E o que acontece? O Confiança está batendo recorde no momento de vendas de camisas. Recorde em sócios, torcedores. Enfim, está um fenômeno agora que tudo está levando, quem sabe, para uma venda definitiva da equipe do Confiança. O Confiança, a gente conversava aqui em off, o Confiança está caminhando para essa questão também da SAF, né? Que é... Sociedade Anônima de Futebol. Sociedade Anônima de Futebol, que é a privatização do futebol, isso, né? Por grandes empresas. Olha, Marquinhos diz aqui, Dominguinhos, pergunte ao professor Biel se a solução pro Estanciano é ter um presidente do meio político. Ele pergunta aqui, o senhor responde já. Eu tenho o Valdivino Menezes. Em 30 segundos eu vou ao Valdivino Menezes, viu? Nós falamos com o apoio cultural do Estúdio de Pilates, Cris Soares, fisioterapia, Pilates, osteopatia. Você transforma a sua vida aqui através do movimento. Rua Expedicionário João Ferreira da Silva 94, salas 3 e 5. Ou ligue e fale com a doutora Cristiane Soares através do 99-926-8429. Meu caro Valdivino, boa tarde. 13h13, é sempre bom ouvi-lo, pois não? Boa tarde, Miguel. Boa tarde, meu querido amigo. Só assim eu ligava pro rádio, meninos, porque esse amigo nosso aí... Vossa Excelência anda realmente sumido, viu? É verdade. Vossa Excelência...
depois que tornou a terceira pessoa do ex-prefeito Zé Nelson, anda sumindo, viu? Porque a primeira é Zé Nelson, depois a Dona Marisa. Calma, porque não é assim também não. Nas minhas contas, né? Tem um pouco de cautela, porque senão, né? Mas Oi. é uma satisfação imensa de ouvir você de novo nas rádios, né? Ouvindo no rádio. Eu a semana retrasada encontrei com o Raimundo Macedo, perguntei por você e ele dizia que você se afastou, porque agora você é babá de neto e com muita galhardia você é avô, porque eu também já o sou e sei o que é isso, o amor e o carinho que a gente tem pelo neto. Mas, meu amigo, é uma satisfação imensa, eu não poderia faltar, eu sei que o momento para mim não está sendo fácil para poder falar no rádio, eu não queria falar, ia mandar uma mensagem, mas estou com dificuldade de internet, mas eu não poderia deixar de falar com você, Biel. Você é um cara que, eu digo sempre que até falar você tem me ensinado com sua modéstia, com sua cautela, com sua calma. E, meninos, é prazeroso tomar uma cerveja com esse rapaz. Você aprende tanto, não é beber não, é a conversa que é salutar, que é gostosa, que é uma conversa muito inteligente. Satisfação imensa pela aqui instância de novo. Seja muito bem-vindo de volta, né? Mais uma vez. Exato. E eu sei que todos os dias você está aqui, porque você continua, acho que continua em aula. Então, é um prazer imenso. Mas eu não poderia me furtar de falar com você, meu amigo. Você é um amigo que a vida ensinou e nos trouxe para... Trabalhamos juntos, né, na Secretaria de Cultura vários tempos, muito tempo, e fizemos uma amizade de respeito recíproco. Grande abraço, meu amigo. Eu que agradeço. E quanto ao futebol do menino, só para complementar, não foi só a Confiança, Santa Cruz tem o Riachuelo, que também vem de indústria, Isso. Tem o Maruim, que também vem de indústria, a Maísa, quando abriram lá, a Constância Vieira, quando abriu a Maísa lá, né? Então, são vários times aí, por aí. Parece-me que o América, né, parece que o América também veio de uma fabriqueta que tinha. Exatamente, lá Propriar na época da áurea de Propriar. Eu sou meio leigo nesse assunto, quem é bom é BR. Né? Um abraço, BR. Valeu, Raimundo. Obrigado, viu, Valdivino? Um grande abraço. Vou mandar um abraço realmente aí para o nosso querido amigo Valdivino, né? Um amigo de longas datas. Eu acho que já vão lá para os idos, né, Zeno, de 40 anos ou mais, quando o Valdivino retornou da Marinha. Domingos? Era marinheiro. Nosso querido era marinheiro, né? Era homem de alto mar. Né? Alto mar. Era homem de alto mar. Eu tive a honra de conhecê-lo e até hoje nós temos essa amizade bacana, né? E nos encontramos não só aqui em Estância, quando dá para bater aquele papo legal, mas também lá em Aracaju. Inclusive, coisa civil, Valdivino. Eu sei que você está ouvindo aí um concunhado seu, que gosta muito de você, viu? Valdivino disse que tomar uma cerveja com o senhor é uma das melhores coisas da vida. Tomar uma, se for tomar duas, aí é melhor ainda. Fica melhor quando aumenta mais, né, Valdivino? Aí fica mais doce. Então é satisfação enorme aí, viu, Valdivino? Um abração pra você, meu amigo. São 13h17 agora. Boa tarde, microfonia, o Márcio André. Boa tarde, meu querido. Roberto Melo está acompanhando a gente. Quero mandar um grande abraço aí para Roberto Melo, né, me mandou um texto aqui, vou ver se tem como ler daqui a pouquinho, né, esse texto aqui, o judiciário e seus privilégios inaceitáveis dos penduricalhos. Texto aqui falando sobre essa questão. Meu caro Biel, Fabiano diz: Doutor Andrés, seja bem-vindo, estamos te aguardando aqui na pizzaria. Fabiano Pizzaria, que já quer aí apresentar ao doutor Andrés a pizza de camarão, que é um sucesso. De camarão não, de aratu, que é um sucesso, viu? Um grande abraço, viu, Fabiano? Professor, então, o futebol sergipano, né, como a gente estava falando, essa questão do Sergipe, do Confiança, a profissionalização do futebol, quando a gente falou de SAF, onde é que vai dar isso? Olha, Dominguinhos, esse movimento começou, já vem quase uma década já, né, nessa profissionalização do futebol. Mas Sergipe ainda não, né? Não, Sergipe ainda não. Sergipe ainda sofre muito com essa carência de profissionais trabalhando nas equipes.
né? E nós só vemos consequências realmente trágicas para o futebol. Exemplo aqui eu vou citar, exemplo logo aqui na nossa cidade. Sim. Na cidade de Estância, né? Nós tínhamos 2 clubes que era a rivalidade das maiores no estado de Sergipe. O clássico dos Pássaros. O Azulão do Piauitinga e o Canarinho do Piauitinga. E hoje nós temos o Azulão desativado e temos a equipe do Estanciano, infelizmente, que no primeiro ano de criação da 3ª divisão, o Estanciano não conseguiu se manter nem na 2ª divisão. Então requer um trabalho. Se a 1ª divisão do futebol sergipano, né, cá entre nós, né, que ninguém nos escute, já é complicado. Já é complicada. E a 3ª divisão, né? Pois é. Então, e a 3ª divisão, Zé Santos? O que nós temos assim de consolo ainda para o futebol sergipano é que esse ano a equipe do Itabaiana conseguiu. Também seria a última coisa que ele poderia fazer essa semana, ou esse ano, o ano passado, né? Que era se classificar entre os 4 para a Série C do Campeonato Brasileiro, porque senão também não teria calendário esse ano. Seria mais uma equipe a mais fadada a brigar pelo título e brigar pelas participações de competições nacionais. Hoje quem está passando essa situação é a equipe do Sergipe, justamente por essas gestões, as gestões mal sucedidas. Desastrosas, né? Desastrosas. E lamentavelmente o Sergipe está numa situação periclitante, né, rapaz? Humilhante. Né? O torcedor, time rubro, né? Um clube grande, de tradição, o próprio torcedor chateado, super chateado, né, com esse problema da equipe do Sergipe e as broncas. Professor, há muita corrupção no futebol sergipano? Dominguinhos, olha, tem um ditado que o professor Ari Rezende, não sei se Zeno já ouviu falar, o professor Rezende já foi presidente do Sergipe e já ouvi falar no profissional da educação física, hoje está passando por um problema de saúde, mas ele sempre diz, o futebol é um brinquedo caro, né? Então não é para amador e também não vamos supor, para mim não eu não teria condições jamais de comandar uma equipe, dirigindo uma equipe de futebol profissional. Você gasta a partir do momento dos primeiros minutos do dia até o final, isso todos os dias, né? Você tem que ter alimentação para atletas, despesa com sedes, enfim, então não é para qualquer uma logística realmente cara, né? Cara. E se o clube não tem os devidos patrocínios, ele fica fadado a justamente acontecer o que está acontecendo com o Sergipe, que aconteceu com o Estanciano, né? Essa decadência, essa queda dentro de uma escala de 3 divisões, o Estanciano está na 3ª divisão. Na avaliação do senhor, por exemplo, as empresas poderiam ou teriam... por que é que as empresas hoje não investem mais, a gente percebe um certo distanciamento, um certo arrefecimento? Eu vejo nesse problema de patrocínio, por exemplo, aqui na nossa cidade de Estância. Eu digo nossa porque eu já morei aqui muitos anos, claro. Mais de 28 anos, e ainda trabalho aqui. Fique na cidade à vontade, é uma honra tê-lo como conterrâneo. E também tem um título de cidadão pelo companheiro Domingão, né? Isso. Na época vocês dois eram os 2 vereadores. E falta uma questão eu acredito que falta incentivo, né? Lamentavelmente, as empresas estancianas dificilmente tem aquele apoio substancial para se manter uma equipe. Claro que nós sabemos que não cabe só as empresas darem o patrocínio, porque também o empresário quer retorno. Então, se você vê onde você vai aplicar e não tem retorno, só prejuízo, a gente tem que compreender também o lado desses empresários, né? Mas tem um retorno social para a cidade tremenda, enorme, né? Que é a questão da divulgação do nome da cidade, do município, quando a equipe está bem. Nesse momento você vê a cidade de Itabaiana toda movimentada para apoiar o Itabaiana agora na Série C do Campeonato Brasileiro. Aí no Campeonato Sergipano, o Itabaiana está aí agora já emendando as manguinhas também com a equipe do Confiança, que são as equipes mais estruturadas, que estão a um nível maior do que as outras, justamente por terem série.
Ok, estamos conversando com o professor Biel Sobral, né, larga experiência. Daqui a pouquinho eu vou saber dele, na avaliação dele, os timaços, os melhores times do Santa Cruz e o melhor time do Estanciano de todos os tempos. Vou perguntar aqui a ele. Eu tenho o Fábio Francão, eu vou em 30 segundos ao Fábio Francão. Nós falamos com o apoio cultural da Clínica Labosfe, viu? Dispomos de exames laboratoriais, ultrassonografia, mapa, roter, eletrocardiograma, ecocardiograma, consultas em especialidades como clínica geral, cardiologia, gastroenterologia, ginecologia, ortopedia, nutrição, endocrinologia, psicologia e urologia. Rua Camerino 179. Realizamos também exames toxicológicos para o Detran. Falamos também com o apoio da GS Lubrificantes e Ferragens, especializados em serviços automotivo, material de construção civil, ferragens em geral e tintas automotivas. A organização do Gisele, Popular Jabal, Dona Sandra. Ou você liga para o 998787412. E Pilates, Estúdio de Pilates Cris Soares. Aqui você transforma a sua vida através do movimento. Rua Expedicionário João Ferreira da Silva, 94, salas 3 e 5. Ou ligue para a pioneira, a doutora Cristiane Soares, através do 99926-8429. Obrigadíssimo aí, meu amigo Marquinhos Assessor, que perguntou também se o resultado, professor, daqui a pouquinho, quando a gente voltar, o senhor responde. Pergunta ao professor Biel se a solução para o Estanciano é um presidente do meio político, se ele avalia assim. Meu caro Fábio Emanuel, boa tarde. Pois não, Fábio? Amiguinhos, boa tarde, professor Biel. Boa tarde, Letícia aí nas carrapetas. A minha participação é só para perguntar ao professor Biel se depois da reforma do Estado Estadual Augusto Franco, nosso Francão, se ele acredita que os clubes de distância, o Estanciano Esporte Clube, poderá voltar à ascensão do futebol sergipano. E outra pergunta é sobre o povoamento. Ainda tem gente que tem essa mentalidade. Fazer reforma de estádio por quê? Não tem nem time. Tem gente que tem essa mentalidade. O futebol de distância não é só o futebol profissional. O esporte abrange várias modalidades. Eu sou a favor da reforma, do povoamento, que é a salvação do Francão. E a pergunta é essa, professor Biel. Será que com a reforma do Francão, que o governador vem dar ordem de serviço agora, obra de 6 milhões de reais, uma obra da CEOP, vai ser dada ordem de serviço no final do mês, daqui a alguns dias, se o futebol estanciano poderá ressurgir, já que o Santa Cruz pediu licença da federação. O Santa Cruz pediu licença. O Santa Cruz não foi extinto, ele está apenas sem atividade. Será que o estanciano pode voltar ao auge com a reforma do Francão? Para concluir, é fato, Marcelo Deda reconstruiu o Francão, reconstruiu mesmo. O Francão voltou às suas atividades depois que Marcelo Deda reconstruiu, reergueu o Francão. Essa é a minha participação, uma boa tarde. Ok, Fábio, muito obrigado. Olha, Fábio, eu sou inclusive uma das pessoas que coloco exatamente essa questão de reformar o campo, mas preparar o futebol, né, para não virar elefante branco, né? Professor Biel, fica à vontade. Primeiro, Domingos, mandar um abraço aí para Fábio, mas deixa eu responder aqui a Marquinhos sobre a questão se a solução seria o presidente político, não é isso, Marquinhos? Essa pergunta é essa. Marquinhos, na realidade eu vejo hoje, talvez não fosse a solução, né? Para intermediar, sim, alguns contatos, né, alguns patrocínios, mas a solução seria realmente um profissional que tivesse o conhecimento de gestão esportiva, para poder reestruturar a equipe. O que nós sentimos e que nós sabemos é que a dificuldade financeira do Estanciano é muito grande, né, são dívidas trabalhistas, e isso faz com que nem todo mundo se aproxime, né, que alguns empresários ou outros comerciantes não queiram colocar o seu dinheiro, o seu suado dinheiro, investir e não ter retorno, né, devido a todas essas questões trabalhistas que existem na equipe do Estanciano. Eu não sei se seria a solução, Dominguinhos, que era uma questão de ativar uma outra razão social, né, não deixando as raízes profundas do torcedor do Estanciano, certo, né, o seu verde e amarelo, o seu canarinho,
mas com outras razões sociais, porque isso já aconteceu, não só aqui, em diversas cidades. Aconteceu o Lagarto por 3 vezes, o Itabaiana também já foi uma razão social, já voltou para a mesma, e de repente aquelas dívidas lá foram amenizadas. Ninguém sabe esse jogo aí como seria, mas é inviável se pegar hoje um clube que já começa com a dívida extensa, com problemas na área trabalhista, e jogadores que venham para cá, todo jogador que vier para um clube desse porte, vem e fatalmente coloca na justiça, porque o presidente, na realidade, nenhum presidente tem como se virar para cumprir com esses compromissos. São compromissos caros. Caríssimo. Né? Olha, são 13h29, estamos conversando com o professor Biel Sobral, com larga experiência. Eu quero abraçar meu amigo Marco Silva, viu? Nosso querido Becão, marcou época aqui no Banese, viu? Na gerência. O melhor gerente da história do Banese. Ele manda um abraço aqui pro seu Manuel. Manda um abraço aí para meu amigo que eu estou acompanhando. E dona Cristina, viu? Dona Cristina, Cristina, o Marcos Becão foi companheiro de futebol muitos anos ali na VB, né? Becão era craque. Jogava muito. Era craque, né? Craque do passado. É flamenguista, Becão, né? É flamenguista. É Botafogo. É Botafogo. Não, Botafogo não. Flamengo, não é Flamengo. Mas Becão deve ser Flamengo, né? Um abraço, viu, Becão? Um abraço aí pra Cristina. Um abraço pra Marcos aí, grande Becão. Olha, muita gente acompanhando aqui o nosso programa, viu? Muita gente. Meu caro Biel, na avaliação do senhor, qual o melhor time da história do Estanciano? Depois a gente vai para Santa Cruz, mas o Estanciano, que o senhor marcou época por lá. Poderia, Domingos, só rapidamente aqui. Fica à vontade. Responder a Fabinho, Fábio, nosso querido Fábio Francão, né? Francão, se tornou esse ícone em defesa do Francão. Inclusive é bastante conhecido fora daqui dessa distância. É verdade. Muita gente valoriza o Fabinho por esse trabalho, por essa ação que ele entrou. É o único sergipano, estanciano, que tem o nome de um campo, né? É o único desportista que virou nome de campo. Francão. Então, essa luta, Fabinho, eu acredito que seja importantíssimo, né? Essa reforma vai sair, né? O futebol de distância tem que dar essa reviravolta. E realmente povoar, como a gente chama, povoar o estádio Augusto Franco. Povoar, colocando algumas ali secretarias, ou principalmente o lado esportivo, para não deixar o estádio novamente... Órgãos públicos, né? Sim. Que seja frequentado, que as pessoas, inclusive diminuindo o esquema, né? O acordão dos aluguéis, né? Que muita gente tem por aí, né? Então seria importantíssimo, né, que tivéssemos ali alguns órgãos para que o estádio ficasse povoado, até também com uma questão de segurança, né, de segurança social, porque o estádio fica abandonado daquela maneira. Da última vez que o Francão foi abandonado, eu ainda morava aqui na cidade de Estância, né, e lamentavelmente a gente ficava muito triste de ver aquela situação de um estádio que outrora foi a independência do futebol estanciano e se tornou realmente... na época ali aquela destruição, e vai ser reformado agora. Esperamos também, Fabinho, que o Estanciano seja também reformado na visão de administrar. É isso que a gente espera do Estádio Francão. Agora vamos ao... Nós temos o Beto Melo voltou, são 13h32, mas a gente vai falar daqui a pouco do timaço do Estanciano, viu? O maior time do Estanciano é aquele que foi vice-campeão? É aquele? Bom, eu sou suspeito de falar, mas eu considero na década de 80 2 times que realmente... O senhor fala já. Pois não. O senhor é o bom suspeito, né? Luiz Alberto Palomares diz: precisamos nos encontrar, né? Diz ele aqui, e não estou conseguindo ver aqui o total da mensagem, mas Palomares, brigadíssimo por nos acompanhar. Meu caro Beto Mello, mais uma vez, boa tarde. Pois não, Beto? Mais uma vez, boa tarde, Domingos, boa tarde aos ouvintes e ao professor Biel. Em relação ao Santa Cruz, Domingos, eu estive conversando com o saudoso Dr. Jorge do Cado Leite. Na época, eu trabalhava na Rádio Esperança, e eu perguntei por que ele deixou o Santa Cruz se acabar. E o que ele disse para mim, Beto Bel, eu acabei com o time porque a despesa é muito grande, alimentação de manhã, às 10 horas, meio-dia, à tarde, à noite, despesa muito grande com
a equipe técnica, tudo certo, com medicamentos, com fardamentos, com tudo. Isso é muito grande a despesa. Para a gente contratar esses jogadores, quando chega no campo, fica tudo de salto alto, exigindo isso e aquilo, uma banca desgramada, e não joga nada. Então, por esse motivo, eu preferi encerrar as atividades do time Santa Cruz. Eu disse com muita dor no meu coração, mas estava jogando dinheiro que não vi nenhum resultado para o esporte de distância, quem era o Santa Cruz. Então, eu preferi pegar essa verba e investir na fábrica para dar emprego aos pais de família. Então, foi essa a conversa que eu estive com o Dr. Jorge na época de que o Santa Cruz encerrou as suas atividades. Mas, para encerrar, Domingos, eu gostaria de pedir ao senhor que, quando o senhor quiser fazer do programa esportivo, por favor, contrate o seu Biel, porque esse é um craque. Viu, Beto Melo? Beto Melo nosso querido Beto estava dizendo, olha, mandou uma mensagem aqui dizendo, olha, quando você quiser fazer um programa esportivo, porque toda vez que o Flamengo faz bonito, ou qualquer torcida grande aí, eu boto o hino aqui. Aí Beto disse que esse programa é esportivo, mas não é, né? Não é. Hoje é uma entrevista exclusiva. Olha, Zé Paulo está acompanhando a gente, ele disse, professor, que houve também em São Paulo. Pois não, Beto? Eu quero dizer, quando o senhor quiser fazer o programa esportivo, contrate o professor Biel, porque esse é um craque. Ok. Obrigado, viu, Beto? Um abraço. Um grande abraço. Olha, Zé Paulo disse aqui que em Aracaju também existia o paulistano. Sim. Paulistano, palestra. O paulistano, que era inspirado no Palmeiras? Isso, palestra, né? Luiz Alberto Palomar, estou com Parkinson e falando em futebol só vai se tiver din-din e bastante, diz ele aqui, né? Um grande abraço aí para Palomares. Pois não, professor, os dois só times. mandar um abraço rapidinho aí para Beto Melo, né? Professor Palomares, que também chegou 2 anos após a minha chegada aqui à Cidade Distância. Era craque, viu, Palomares, né? Jogamos junto também. Craque, né? Mas craque chegou a jogar no Santos, né? Jogou no Santos, né? Então aí um abraço para Palomares, né? Saúde. Saudade de bater aqueles velhos papos, né? Daquela cerveja gelada, né, Palomares? Meu caro Biel, com relação aos 2 grandes times do Estanciano, que o senhor falou. Na realidade, na década de 80, teve 2 times que eu digo essa década porque foi do advento do Francão para cá, Domingos. O Estanciano já estava disputando no cenário esportivo sergipano. Então, em 1980, precisamente na Copa Cidade de Aracaju, o Estanciano tinha um timaço que ganhou do Sergipe. E o Sergipe, olha, o Sergipe também era outra potência no futebol Sergipe, Itabaiana. E o Estanciano foi lá numa noite, uma quarta-feira à noite, e derrotou a equipe do Sergipe por 2-0, com o estádio completamente lotado. Eu acredito que... Foi no Batistão. No Batistão, né? 2-0. O Batistão é de 1969, né? De 69. Mês de julho. Isso. Inclusive eu estive lá presente, né? O senhor estava na inauguração? Estava na inauguração, mas era novinho ainda. Não... era calças curtas. Calças curtas ainda. Sim. Então, naquela década de 80, nós tínhamos um time do Estanciano com Albertino, Simval, Neguinho, Humberto, né, Nilson Braz, aquele que eu falei anteriormente, o Carlinhos, Toninho Cego, Moscou, que foi um craque ali na frente. Inclusive eu quero fazer um parêntese. Moscou veicular a informação de que ele já tinha feito a Páscoa definitiva, mas Moscou está vivo, né? Moscou está vivo e está morando no sertão sergipano, né? Para restabelecer aí a verdade, né? Aí Moscou, quem mais o senhor falou? Moscou, Jorge Luiz, que era um jogador Conheci Jorge excelente, Luiz. Não é o branquinho já que você conheceu. Não, é outro? Esse é um baiano muito bom jogador, então, canhotinho. Esse Jorge Luiz, o ponteiro direito, foi de minha época também. O ponteiro direito. O baiano, ele mora em Feira de Santana. É vivo ainda? A gente mantém esse contato com o Jorge Luiz, o ponteiro direito. Rápido pra caramba. Isso. Rápido pra caramba. E tinha também o Luiz Carlos, que é de Caruaru. Então esse time, e Valmir, aqui, o nosso saudoso Valmir, né, dali do bairro Bonfim, o apelidado de Valmir Pelé. Tonho Cego é o Tonho Cego que tá por aí, né? Tonho Cego, sim. Tá por aí. É o meia-direita, habilidoso. E Valmir fez um gol lá, estilo Pelé, né? Lá no Batistão contra o Sergipe.
Então aí ficou o apelido do Valmir Pelé, saudoso Valmir ali do Bonfim. E meu amigo Lima? Pronto, aí esse time eu destaco como um dos bons times da equipe do Estanciano, esse do ano de 1980. Já em 1983, já com minha presença já na comissão técnica, junto com o saudoso Jaime Souza Lima, foi montado também um time excelente pelo então presidente Renato Silva, o vice Joel Sobral e o patrono geral de todos, que era o Nivaldo Silva Carvalho. Então foi outro timaço, um timaço que... O senhor fala já desse aí, porque eu tenho o Álvaro de Chica, né, que está com a gente. Meu caro Álvaro de Chica do Fato, boa tarde. É sempre uma alegria poder ouvi-lo, pois não? Quase que vai dar certo. Meu caro Álvaro. Boa tarde, Dominguinhos. Boa tarde, professor Biel. Boa tarde, ouvintes da Cidade de Distância. Gostaria de parabenizar o companheiro Dominguinhos pela entrevista de hoje, trazer ao nosso município esse baluarte do esporte, professor Biel, que quando esteve à frente do esporte aqui na cidade de Estância era uma referência estadual de futsal, os jogos estudantis pujantes e aqueles grandiosos torneios do SESC que tínhamos no Albano Franco, que nostalgia maravilhosa nos traz, né? E hoje nos vemos tristes, né? Uma cidade regional importante no estado de Sergipe, como Estância, ter um time tão tradicional na terceira divisão. Essa semana mesmo eu estava aqui vendo uma postagem sobre o River Plate de Carmópolis, né? Foi triado rapidamente, mas chegou a ser bicampeão sergipano, assim como outros times que fazem rápido e conseguem êxito. E infelizmente nosso estanciano nunca conseguiu isso. E para completar, uma das maiores paixões de nossa cidade é o time estar na terceira divisão. E para encerrar, parabenizar meu amigo Biel, gostaria de sua fala, Biel, daquela equipe composta por Pezão, por Bira, que o senhor foi treinador. Faça aí um resumo desse período e um abraço aí a todos e parabéns, viu? Obrigadíssimo. Um abraço, viu, meu amigo Álvaro? Um abraço aí, um abraço para toda essa rapaziada aí, Bira, Rogilson, Pezão. Eles foram... Eu vou falar logo, primeiramente, viu, Álvaro, daquele time de 83. Olha, tem uma informação aqui, me permita só. Luiz Carlos de Caruaru já faleceu. Que diz aqui Magno de Jesus. Quero mandar um grande abraço para ele. Pois não, professor? Lamentável, né? Além de um bom jogador, um grande amigo, né? Que nós tivemos aqui também na equipe do Estanciano. Lamentável, né? Mas é a vida, né? Que segue, né? Pois não. Então nós tivemos naquela uma equipe que para mim, eu acho que para a cidade de Distância, Dominguinhos, o pessoal daquela geração da década de 80, que ficou marcado. O time não chegou a ser campeão, mas basicamente, moralmente, era o time para ser o verdadeiro campeão. Ali é semelhante à seleção de 82, né? Para o futebol sergipano, a proporção, né? Exatamente. Encantou o mundo, mas não conseguiu o título. Ali encantou Estância, encantou Sergipe, o Nordeste. O Magno disse, olha, ele entrou no mundo do alcoolismo, infelizmente, né? O Luiz Carlos de Caruaru. Obrigado, Magno. Um grande abraço, meu irmão. Um abraço, Magno. Lamentavelmente. Então nós tínhamos aquela formação, como eu falei, dos dirigentes, né, que era o saudoso Renato Silva, Joel Sobral, Nivaldo Silva, que era o patrono, efetivamente, né, que era o... Que foi o principal nome para articular a construção do Francão, sim, né? Exatamente. E aquele time, nós tínhamos Nelson e Nego, os dois goleiros, né, Almeida, Bodi, Lima e Amaro. Esse time Bodi faleceu também. Bodi faleceu também, lamentavelmente também. Amaro era um cracaço. China dessa época? Vamos lá, então, basicamente essa defesa titular, mas tem outros jogadores, mas vamos lá. Nelson Nego, Almeida, Bodi, Lima e Amaro. Gogó, Misso e Didi Gaúcho. Certo. O ataque Lauro, China e Horácio. Esse era o ataque. Esse era o timaço, né? Timaço. Nós tínhamos ainda, compondo esse elenco, tínhamos Albertino, tínhamos Neguinho, Vevé, Mancha, Edilson Peninha. Meu amigo Peninha. E né? vários garotos da equipe juvenil que completavam também o elenco. Esse é o grande timaço o timaço do Estanciano. Eu reputo como o maior time, mesmo. Tendo um time bom em 2015, quando foi vice-campeão também contra o Confiança novamente. Sim.
já com a gestão de Sidney Araújo, que foi craque também de futebol. Sim. Eu reputo como um time que até hoje a imprensa em Aracaju, os colegas, os companheiros de imprensa também, reputa como um dos maiores times que já viu jogar no Campeonato Sergipano. A crônica esportiva elegeu no Campeonato Sergipano. No Campeonato Sergipano. Distância. Não, o Campeonato Sergipano, no geral. O melhor time do Campeonato Sergipano? Um dos melhores. Está entre os melhores. Está entre os melhores. E naquele ano, fatalmente, numa noite também, numa noite de quarta-feira, nós fomos enfrentar a equipe do Confiança. Sim. Aí colocamos 1-0 no primeiro tempo. Aí depois sofremos 2 gols do Luiz Carlos, centroavante, que chegou à seleção brasileira, que era jogador do Confiança. Era Bossa Nova? Não, Luiz Carlos já era esse que veio do Sport. Voltou para o Sport. Esse cara era um cracaço, né? Era um atacante, fazia gol demais. Mas nós temos uma curiosidade, Domingos, sobre aquele jogo, justamente que o árbitro, o saudoso Américo Beata, o irmão dele era zagueiro do Confiança. Sim. Ney. Sergipe é terra de muro baixo, todo exatamente. mundo é parente. Então, para você ter uma ideia, o Ney era o capitão e o árbitro era o irmão. Você acha que a corda ia pender para onde? Não tinha jeito. Então nós sofremos um gol de impedimento. O segundo gol de Luiz Carlos foi impedimento, totalmente impedido. E lamentavelmente nós perdemos. Nós jogávamos pelo empate para ser campeão e assistir Sergipe Confiança no domingo. Um simples amistoso. Lamentavelmente nós perdemos esse jogo e perdemos um título que estava nas mãos. Poxa, lamentável. Lamentável, com essa equipe aí que realmente marcou. E o Santa Cruz, pelo que o senhor viu, qual é o grande time do Santa Cruz? No Santa Cruz eu não cheguei a acompanhar justamente, mas pelas histórias, pelas amizades que eu fiz aqui quando cheguei à cidade da Estância, né, e pelas fotos, eu criança já ouvia a imprensa de Aracaju decantando em versos essa equipe do Santa Cruz, que chegou a ser a primeira campeã do estado. Você tinha atletas, jogadores como João Cego, o pai do Joãozinho, Tarati, Zito Aguiar, Teninho, ABC, atacante, que era Alcides Mero, que foi vereador. Alcides José dos Santos. Alcides José dos Santos. E essa equipe também cantou no final da década de 50 e início da década de 60, foi uma das fortes equipes do Santa Cruz. E no meu período, na minha época de preparador físico também, nós tivemos vários craques que passaram aqui na equipe do Santa Cruz, né? Exemplo de Marco Antônio, zagueiro, o próprio Joãozinho daqui da cidade da Estância. Sim. Eu nunca vi um zagueiro de uma categoria tão grande como o Joãozinho. Cracaço. Nós tivemos já os mais novos. Filho também do João Cego. Do João Cego, né? Seu João. Filho do João Cego. Seu João Oliveira. E posteriormente nós tivemos muitos meninos bons de bola. Nós tivemos o Marcelo Sergipano, que nós colocamos na formação, saindo da equipe juvenil para a equipe principal. Eu trabalhava como preparador físico, Cacau era o técnico. Sim. Né? Vários outros jogadores. Marcelo, que chegou a despontar no São Paulo, nas equipes de São Paulo, Preta, na Ponte jogou Preta, na China, no próprio, né? São Paulo, China. Foi campeão aqui também pelo Sergipe no seu retorno, jogou no Bahia. Enfim, vários craques. E citando alguns craques também que passaram, que basicamente era para ter falado sobre eles. Nós tivemos Edi, o meia esquerda do... Edi tem um chute, né? Cobrava falta. Esses são os atletas estancianos que realmente foram criados aqui no futebol de Estância. Edi, Sidney. Isso. Marcelo. Sidney jogou no Palma de Maiorca, na Espanha. Sim, no Valladolid. No Valladolid. Jogou também no Cruzeiro, jogou no Botafogo, né? Bangu, né? Sidney é realmente um grande craque. Ô professor, qual jogador de todos esses, na avaliação do senhor, estanciano, nascido aqui em Estância, construído a partir... Também teve o menino do esporte, né? Que acabou falecendo, infartando. João Pedro, lateral esquerdo. João Pedro, que tinha marcado Mário Tilico do São Paulo. Sim. E que já falavam em descer, que João Pedro ia para o sul do país. Qual o cara mais completo na avaliação do senhor desses atletas que foram formados aqui em Estância? Nós tivemos bons atletas aqui, né? Esqueci porque tanto nome, tantos atletas bons nós tivemos aqui. Nós temos também Beto Sergipano, né? Beto Sergipano. Que foi campeão aí, Confiança, campeão na equipe do Lagarto. São vários. Ailton, né? Depois o Ailton, né? O Ailton, chama Ailton. Itabaiana, né? Ailton Risadinha. Risadinha. Jogou conosco no Santa Cruz,
Sergipe, campeão também no Sergipe, campeão no Itabaiana. Hoje, se não me engano, me parece que reside na cidade de Itabaiana. O Robson Luiz foi revelado aqui também? No futsal. No futsal ali na BB. O Diogo, posteriormente, né? Diogo, filho do Beto Baiano. Né? Beto foi lateral. Beto foi lateral, cabeça de área, campeão pelo Vasco, após sua saída aqui do Santa Cruz de Distância. Nós tivemos diversos jogadores, Nado, que hoje reside também aqui na cidade. Esse Didi, o meia esquerda, o gringo, né, lá que mora no bairro Santa Cruz, gaúcho. Se radicou aqui também nessa distância. Nós tivemos vários craques. Agora, distanciando, assim, o que me chamou mais atenção é realmente que teria um futuro melhor, poderia ter tido um futuro melhor, seria o Edi. Pela a sua qualidade, né, com a perna canhota. Qualidade técnica, a potência do chute. A potência, a elegância com que jogava, de cabeça erguida. Então, era um lançador de 50 metros, né? Ele tinha uma visão de jogo impressionante, né? E era mestre em fazer gols. De falta, de escanteio, né? Gol olímpico. Exatamente. E jogou no Confiança, né? Marcou época no Confiança, foi campeão sergipano ainda pelo Confiança. Isso. Mas acabou não saindo do estado, né? Ele chegou até Recife. Foi, né? Foi na época o saudoso Fernando França recebeu uma proposta de levá-lo para Portugal, mas esperou valorizar demais e na realidade não deu certo, ele voltou de Recife. Aí o cara perde toda aquela esperança, né, de crescer no futebol. E você só cresce naquele momento difícil do nosso futebol, do futebol brasileiro, você só cresce jogando na Europa ou jogando na Ásia. Com o Edi não aconteceu, infelizmente. Mas Edi, como os outros que eu citei também, são grandes craques que a Estância produziu e tenho certeza que produzirá mais, porque aqui é um celeiro de craques. Mesmo a gente tendo dificuldade, por exemplo, com a questão da gestão dos clubes, né, com o limite de estar na série A2, na chamada segunda divisão, e até agora que eu nem sabia na terceira divisão, mas realmente aqui é um local que muitos craques são revelados, né? Quase que a fósseis, né? Exatamente. Domingo, eu vou ter uma ideia rapidamente. Eu trabalho numa escola que é referência aqui na cidade da Estância, né? A escola João Nascimento Filho. E nós fazemos um trabalho de esporte juntamente com o professor Lealdo. Era bom de salão, grande viu? Atleta também, grande, né? Atleta, mandar um abraço aí para o Lealdo. O Lealdo, o Bira, o Neném, já foi de outra geração. Naldinho, craque de bola. Naldinho. Chebal tá em São Paulo, né? Eu acredito que sim, tá né? em São Paulo. Nunca mais Viola jogou também. Viola, jogou muito, cabeça de área eficiente. E Juscelino? Juscelino, hoje eu tenho contato com ele. Ele tem um projeto na cidade de Itabi. Mora em Itabi, mora em Itabi, né? É um projeto interessante, Domingos, que merece ser elogiado. Você vê, ele hoje... Ele é irmão de João Pedro, né? Irmão de João Pedro. Hoje um rapaz conhecido na cidade de Itabi pelo seu trabalho. Né? O projeto é lápis na mão e bola no pé. Que maravilha. Projeto social bacana. Né, tem sempre colocado em evidência a meninada ali da região do... Acho que é Médio Sertão, né? Itabi. É Médio Sertão. E tem feito esse trabalho maravilhoso. Próximo Nossa Senhora de Lourdes. Isso. Ali. Então nós temos esse contato praticamente semanal, que ele me manda as notícias também do projeto dele. Mas o senhor ia falando sobre... alguma coisa falando do atleta, sobre a revelação... Assim, em relação hoje eu voltei a trabalhar no João Nascimento, né? E nós temos um trabalho esportivo lá interessante, inclusive agora parabenizar aí realmente com esse novo projeto de retorno dos Jogos Estudantis. Então nós vamos... É revelador, né? Os Jogos Estudantis. Exatamente, porque nós temos garotos perdidos na escola, perdidos no sentido de não ser aproveitado nos clubes de futebol. Certo. Então dali da escola é que realmente partiram alguns atletas desses que foram citados, partiram justamente da escola. Esperamos que esse trabalho possa dar frutos e que tenhamos jogos estudantis para revelar mais e mais atletas e quem sabe serem convidados aí pelo Estanciano para treinar na base e fazer com que a cidade retorne novamente à segunda divisão. Eu tenho o Fábio Francão de volta, daqui a pouquinho a gente vai fechar o programa, conversando com o professor, com o experiente professor, cronista esportivo, Biel Sobral, que tem uma relação profunda com a Estância e com o futebol estanciano. Meu caro Fábio, rapidamente, Fábio, pois não, boa tarde.
gente tem o professor Manuel Rodrigues Socorro, cidadão estanciano, a Câmara aprovou o título, falta receber do José Domingos dos Santos. Sobre o futebol estanciano ainda, o estádio da Vila Operária foi construído no 30, segundo o memorialista em memória José Félix dos Santos. A Vila Operária começou a ser construída por no 30 e foi inaugurado em 1937. Santa Cruz 1 e professor Biel, eu considero a Vila Operária um estádio lendário, que é um estádio da década de 30, é um estádio lendário, a estrutura dele e permanece. Professor Biel, história da Vila Operária do futebol estanciano. Obrigadíssimo, Fábio. Pois não, professor. Olha, assim, eu lembro só na questão de um colega aqui, saudoso, né? O saudoso Eto Elias. O Diabinho. Estão no jogo Sergipe, se não me engano, contra o Estanciano. Aí não existia o Francão ainda e o estádio do Cruzeiro não tinha condições de receber esse jogo, certo, pela importância do jogo. E a cabine de rádio, Domingos, era ali tem a parte coberta, né? Sim. Ali, os cronistas ficavam à vista do torcedor. O torcedor ali. Então você não podia falar nada de uma opinião que não fosse a favor da equipe local. O Eto Elias foi falar uma coisa em relação, foi comentar um lance de um jogo. Passou, foi quase 5 horas sem poder sair dali da Vila Operária, né? Porque as ruas estreitas, né? E a torcida cercou, deu trabalho pro Diabinho chegar em Aracaju. Nesse fato pra cá, eu lembro que uma certa feita ele falou que não faria mais viagem. Depois disso, ele ficou traumatizado. Disse, eu não quero mais viajar, não quero mais ir para o interior, porque ficou ali realmente em contato com o torcedor. Foi um dos fatos que eu lembro assim, né, porque me veio à mente na parte da crônica, mas que foi relevante para o que o nosso Diabinho passou naquele momento. Professor, o nosso futebol, o futebol sergipano, né, nós estamos às 13h57, finalzinho do programa. Eu queria que o senhor definisse o que é o futebol para as relações sociais. Como é que o senhor pensa o futebol? Como é que o senhor concebe o futebol enquanto um desporto que integra, que arrebanha, que se torna um espelho para a sociedade? Como é que o senhor define o futebol? Eu defino o futebol como um laço social enorme para se tirar, né, crianças às vezes do lado errado, dos vícios. Sim. Né, e a gente tem que manter esse laço, tem que segurar. Hoje, qualquer criança, ele observa o futebol como um sonho dourado. Na época, há muitos anos atrás, o futebol não dava essa importância financeira, não dava retorno para as famílias. E hoje você pode ter uma ideia, a maioria dos atletas que chegam a galgar o sucesso não tem talvez até uma preparação familiar para chegar e alcançar o sucesso e às vezes dão uma reviravolta, mas é o sonho de qualquer atleta. Pelo lado social é imenso. Eu considero como a maior profissão do mundo o futebol. Além disso, o retorno que dá de uma equipe, vamos citar aqui o Brasil, o próprio estado de Sergipe, né, e nossas cidades. É o retorno de conhecimento, de divulgação de uma cidade que praticamente não se tem gasto nenhum. É só você ter uma boa equipe de futebol e sua cidade está sendo divulgada, está sendo propagada em TVs e além fronteira no Brasil e até no mundo, né? Através do futebol. Então é uma ligação muito grande com o desenvolvimento de qualquer cidade. É isso que eu penso verdadeiramente do futebol em geral. Olha, são 13h59, final de programa. Eu quero, professor, mais uma vez agradecer. Eu adorei essa nossa conversa. É sempre bom dialogar com o senhor, como disse aqui Valdivino, só que o Valdivino quer acrescentar cerveja, né? Um abraço aí para Valdivino, viu? Saúde para dona Cleusa. É sempre bom dialogar com o senhor e nós vamos mais à frente voltarmos a dialogar, pegarmos um outro tema para dialogarmos aqui no programa, para o nosso público ouvinte. Eu quero agradecer, desejar ao senhor aí bom retorno às aulas, né? Está retornando aí às aulas.
e fique à vontade para as considerações finais. Disponha sempre aqui do programa, viu? Bom, Dominguinhos, eu agradeço, né, a atenção sua, principalmente, né, que é o comandante do programa, a Fabinho por fazer essa intermediação. Fabinho que eu vi criança, né? É verdade, Meu vizinho aqui na cidade de Estância, e é uma pessoa que eu gosto muito e faço tudo para que ele possa também chegar, galgar o seu sonho, né? Que um dia ele possa também, que alguém lembre, que ele possa também contribuir, além só das ações judiciais que ele impôs na época da reforma do Francão, que ele possa também ser reconhecido, porque eu tenho certeza... Que ele seja visto como alguém que pode que colaborar, seja útil, né, para cuidar daquele estádio, porque vem a reforma aí e precisa realmente de alguém que goste e que é alguém que tenha capacidade também de saber cuidar daquele patrimônio. Ele tem um grande amor, né, pelo futebol, pelo Francão, né, pelo desporto em geral. E agradecer aqui a atenção do Santino, da Letícia, né, e esse programa bacana que eu me surpreendo quando, acho que mais de um ano atrás, ou quase 2 anos. A gente bateu um papo aqui. Legal demais. E o pessoal, né, interage bacana. E agora com o advento das redes sociais, melhor ainda. No YouTube, né, eu guardo de recordação sempre que posso. Eu guardo ali para mostrar um dia para os meus netos. Olha, seu avô esteve aqui na cidade de Estância e participou desse grande programa aí do Dominguinhos. Professor, brigadíssimo e parabéns pela contribuição que o senhor sempre deu ao futebol estanciano, ao desporto de forma geral, e também parabéns por integrar a crônica sergipana e ajudar tanto o nosso futebol a ser conhecido e o desporto a ser assimilado pela sociedade. E a prática do desporto é sempre muito importante para qualquer sociedade. Um grande abraço. Um abraço aí, um abraço para seus ouvintes. Obrigado, boa tarde. Olá, me chamo Emily e hoje vim falar sobre a importância de ter um plano funerário e como isso pode garantir a tranquilidade em um momento tão difícil. Você sabia que ao planejar com antecedência você não só evita imprevistos, mas também proporciona conforto e tranquilidade para seus entes queridos? O melhor de tudo é que você pode escolher quais opções se adaptam melhor à sua família e parcelar de forma acessível. Entre em contato com o PAF para agendar uma visita e descobrir qual plano mais se adapta a você. Hoje o bravo estanciano, canarinho do Piauitinga, orgulho dos nossos conterrâneos, no gramado amarelo encanta.